Mas quando surgiu a oportunidade de eu ver um movimento, que foi o grupo Somos, primeiro grupo homossexual organizado, eu falei, passou 10 anos, quase 10 anos, 9 anos. Eu falei, agora eu vou. E foi quando eu me tornei ativista. Eles tinham medo de se aproximar desta lésbica, né, destas lésbicas, não sabiam como lidar com elas. Poxa, mas a gente estava ali dentro do Somos, né? Será que não podia, né? Então eles achavam que a gente tinha que ajudá-los a deixar de ter preconceito. E nós falamos, não, gente, a gente vai ter que começar a discutir essas coisas, porque o feminismo está acontecendo. O feminismo está acontecendo no mundo. Nem que não era publicado essas coisas. O relatório Height só foi publicado aqui no Brasil em 79, que a censura não permitia. Então a gente teve acesso, e ali ela já falava de heterossexualidade compulsória, né? Já falava das relações lésbicas e tal. Poxa, né? Tinha uma entre nós, as lésbicas, que lia inglês, né? Tinha quem lia outros idiomas. Então, também elas eram capazes de traduzir e passar para nós o que estava rolando em termos de feminismo, né? E em 75 aqui no Brasil, as nossas feministas brasileiras também tinham tirado já a cabecinha para fora, também já estavam publicando seus jornalzinhos. Mulherio, Brasil Mulher, aquelas mulheres que estavam dentro das esquerdas, mas que também não aceitavam aquela ortodoxia, aquela primeiro faz a luta geral, depois a específica, que era a luta das mulheres, né? E aí, quando nós propusemos fazer essa discussão dentro do Somos, de começar, inclusive nós mesmos pensarmos feminismo e tudo, eu me lembro também, outra cena nítida, do João Silvério Trevisan dentro... A gente se reunia, acho que dentro de uma boate já, não era mais na casa das pessoas. Cada sábado fazia, por meio da ditadura, reunião na casa do Somos. Aí acho que a gente conseguiu uma boate. E ele me pegou assim pela mãozinha e disse: vocês têm que entrar no movimento feminista, Marisa. Inclusive aqui dentro do grupo Somos, já as mulheres que entravam perceberam que tinha muito misoginia na organização e queriam uma autonomia. Em vez de ficar em grupos mistos de homens e mulheres, reivindicaram a autonomia. E tinha pessoas argumentando contra. Não, isso vai dividir, não é legal. E eu e Trevisan e outras pessoas, mas eu me lembro, eu e ele, são as pessoas que tinham uma formação feminista, levantamos e defendemos. Mas as mulheres tiveram sua própria dinâmica, muitas delas participaram no 1º de maio, e depois, logo depois, eles resolvem realmente romper com o Somos, não para as brigas sobre a influência da esquerda, mas mais para ter a sua autonomia. A parte do final de 78 para 79, gays convidaram suas amigas lésbicas, às vezes uma amigas hétero que chegaram, então houve um debate se podia participar ou não, e tinha um setor mais radical que dizia não, porque eles não entenderam a nossa questão, então foram marginalizados, não foram bem-vindos ao grupo. Mas começaram algumas mulheres a passar pelo grupo, mas não tinha uma permanência. Então Somos e os outros grupos eram um espaço alternativo onde as pessoas podiam conversar sobre as suas vidas. Por esses grupos de identificação foram fundamentais. Então isso é muito importante para entender a importância dos grupos. Não eram somente lugares de política, mas era sociabilidade. E de classe um pouco mais pobre, que tinha menos opções. E depois o grupo Somos era uma opção e os outros grupos eram uma possibilidade. Tinha o AUE, tinha outros grupos já, né? Outros grupos em São Paulo. Juntou todo mundo, o movimento negro, o movimento feminista, 5 grupos de feministas. Não teve como. Não. Ações, isso ficou explícito. Ações comuns, majoritárias, nós estamos juntos, nós não estamos rachando com o movimento homossexual. Nós somos um movimento sexual, só que nós somos um grupo independente. Por que vocês não brigam com o grupo de Guarulhos? Por que vocês não brigam com o grupo de Osasco? Com o grupo de Campinas? Agora, tudo que é São Paulo tem que ficar só porque a gente está aqui na capital, né?
Aí saiu também um grupo de gays, também no mesmo dia. E formou outra coisa. Então, quando nós tínhamos que sair com as nossas faixas, eram nessas ações. Quando as lésbicas eram mulheres junto com outras mulheres, eram nos 8 de março. Quando o delegado Riquetti invadiu o centro de São Paulo e fez aquela tremenda repressão sobre negros, gays, travestis, em novembro ele prende as lésbicas dos guetos lésbicos, ele vai em todos os guetos lésbicos, prende as lésbicas, leva para a 4ª delegacia para averiguação, lá fica extorquindo dinheiro das lésbicas que foram presas. Quem tinha dinheiro dava, saía, quem não tinha ficava, né? As putas foram as que mais sofreram, as putas e as travestis, né? Houve uma união, movimento negro, houve movimento homossexual, acho que tinham 4 ou 5 grupos, tinham 5 grupos feministas e movimento negro unificado. Sai todo mundo junto numa passeata no dia 13 de junho de 80 e as lésbicas fizeram a abertura dessa passeata, teve o ato público, depois vamos sair para caminhada, vamos, né? A faixa que a gente estendeu, tanto na porta do municipal, no ato público ali, quanto o que vai abrindo, era pelo prazer lésbico. Nós tínhamos uma ousadia naquele momento para enfrentar a situação de opressão, tanto da ditadura, a opressão da moral, bons costumes, que hoje nós tem. A partir desse momento, chamamos uma reunião com os outros grupos e organizamos um evento que foi dia 13 ou 14 de junho, frente ao Teatro Municipal. A gente usou essa experiência do movimento negro, chamamos pessoas com faixas, chamamos Tarso Penteado, lemos um manifesto denunciando a repressão policial e um grupo nosso, combinado com grupos feministas, e Ruth Escobar, que é uma atriz famosa em São Paulo, fizeram articulações com a Assembleia Legislativa, onde a gente não tinha nenhuma articulação, porque a gente não entendia esse mundo, e fizeram uma série de atividades contra a Riquetti, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, com Fernando Moraes e Eduardo Suplicy, que eram Moraes era do PMDB e Suplicy era do PT, se não me engano. E então isso unificou os grupos planejando essa atividade. E a nossa passeata pelo centro da cidade tinha mais ou menos 800 a 1000 pessoas, com consignas muito festivas, com faixas que nós trouxemos de outras atividades. E isso foi um evento que realmente animou muito o movimento, onde as mulheres trabalhavam com os homens. Nós tínhamos uma caixa postal. Todos os grupos do Brasil tinham uma caixa postal, todos os grupos feministas, porque a gente tinha muito medo da ditadura. Então, e mesmo assim, chegou o bilhetinho ameaçando. Sabe? Você punha dentro da caixa postal no correio. Tinha vários grupo de atuação. Eram os que arrumavam os debates. Né, os debates para falar, porque aí o Somos, né, deu aquela explodida, né, tem um grupo tatuando, não sei o que, era chamado para dar entrevista, para participar de debate, tinha o grupo que era de secretaria, que respondia cartas, aí respondiam cartas às mulheres. E nós ficávamos diluídas nesses grupos de identificação, falamos assim, não dá mais para ficar fazendo, porque entrava pouca lésbica, pouquíssimas, e muitos viadinhos, e eles só falam deles, e não tem nada no temário, porque a gente tinha um temário ali para o grupo de identificação, não tinha nada de mulher, a gente falou, nossa, mas a gente tem que revolucionar, portanto nós somos um grupo de atuação aqui dentro, nós somos um grupo de atuação lésbico, porque ainda falava assim, feminista, o LF. O jornal Lampião, hoje é história, mas eu não sei que nome dá. Eu não sei que luz na minha vida, e sei que na vida de tantos e tantas outras, ele representou. Tudo, dentro de um regime ditatorial, dentro de um conservadorismo, de um moralismo, de uma repressão absurda à juventude, de censura. Lá está ele, falando da gente.
Porque o jornal Lampião, quando ele se lançou em abril de 78, ele disse que nós somos uma porta-voz dos movimentos de negros, de mulheres, de índios, de ecologia. Eles até brincam, até o Kurdistão, o povo do Kurdistão. Então eu falei, bom, então vamos fazer isso, vamos ser concreto. E Lampião nunca acabou fazendo, além de artigos e números sobre pessoas como Abdias do Nascimento, movimento feminista, Caçando Rios. Foi muito importante o que eles fizeram, mas eles não orientavam uma ação concreta. Então eu orientava isso, dizendo vamos diretamente militar ou fazer solidariedade. O preconceito está na rua, está na cabeça e no coração das pessoas, né? Está na cabeça das instituições, né? O preconceito institucional, inclusive, é imenso, né? O que impede bastante, atrasa que as pessoas deixem de ser preconceituosas, porque as instituições dão esse tom no mundo, né? Então não facilita, né, a vida das pessoas. Né? Então tem muita gente que acha que tudo está resolvido para a gente. Né? Agora pode casar, tem lei, acabou.